21 milhões de pessoas vivem em situação de escravidão no mundo. Saiba como a moda pode mudar esse estigma. Uma grande caixa de presente desperta a curiosidade na capital mineira. Conheça o movimento global Gift Box. Às vésperas das férias escolares, que tal um contato com a fauna e a flora sem sair de BH? O programa de hoje traz ainda dicas sobre mercado de trabalho. Não perca! Boa noite. Está no ar o Registro Geral. Às vésperas dos Jogos Olímpicos no Brasil, um movimento criado durante as Olimpíadas de Londres tem chamado a atenção dos belo-horizontinos. O projeto Gift Box alerta para o tráfico de pessoas e acontece bem no coração da cidade. Organizações que atuam no enfrentamento ao tráfico de pessoas no estado de Minas Gerais iniciaram o movimento Gift Box em Belo Horizonte. A ação na capital mineira teve início em abril e se encerra dia 27 de junho. O Gift Box é uma campanha de prevenção ao combate ao tráfico de pessoas desenvolvido pela ONU e com a Stop the Traffic, uma organização inglesa, e teve início nas Olimpíadas de Londres 2012. No Brasil, a gente já tem essa caixa em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Goiânia. Essa caixa de presente que tem 2x2, ela simula um aliciamento. As pessoas vão ver uma caixa de presente por fora com algumas frases que os traficantes eles usam para atrair as pessoas. Então, você quer viajar ao mundo, quer ganhar dinheiro, as pessoas vão poder entrar nessa caixa e vão dar de frente com histórias de tráfico de pessoas que aconteceram aqui em Minas Gerais. E a importância desse projeto é levar informação de que existe o tráfico de pessoas e como ele se dá, né? A adoção ilegal, o tráfico de órgãos, o trabalho escravo, a exploração sexual, e com isso a gente vai poder proteger as pessoas e também fazer a denúncia. Sem a denúncia a gente não consegue combater o tráfico de pessoas ou fazer um mapeamento daquilo que está acontecendo na cidade para desenvolver políticas públicas, para tomar ações mais específicas. O coordenador do projeto ainda ressalta a importância da sociedade na prevenção deste fenômeno. Mesmo que existam organismos, organizações que estão fazendo um trabalho de combate ao tráfico de pessoas, ele só pode ter fim junto com a sociedade vizinho cuidando do seu vizinho, nós cuidando das nossas crianças. Esse é o principal papel da sociedade, de proteger cada um. Quem tiver interesse de conhecer o projeto, a Gift Box se encontra na Praça 7. O horário de funcionamento tem início ao meio-dia e vai até às 6 da tarde. Mais uma semana movimentada na política brasileira. Continua em aberto os pedidos feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal para a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do senador Romero Jucá e do ex-presidente da República, José Sarney. Os pedidos se baseiam na delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, após o vazamento de áudios que trazem indícios de que os 4 políticos tramaram para limitar as investigações da Operação Lava Jato. Renan Calheiros afirmou nesta quinta-feira que não há acordo na casa entre os parlamentares para barrar uma eventual prisão dele e do senador Romero Jucá. Com a proximidade das férias, várias opções de lazer surgem na capital mineira. Uma das mais famosas e que atrai adultos e crianças é o Jardim Zoológico. O passeio garante uma experiência única com a natureza. O Jardim Zoológico proporciona desde 1959 um contato especial com a fauna, a flora e a cultura das águas do Rio São Francisco. Atualmente, existem cerca de 3.000 animais, de aproximadamente 250 espécies, muitas ameaçadas de extinção, o que torna o local um importante centro de preservação ambiental. No aquário, diversas espécies de peixe da bacia do Velho Chico podem ser vistas em um ambiente que simula toda a vida existente no local. Também estão presentes obras artesanais, como as carrancas, a imagem do santo que batiza o rio e uma réplica do vapor mais famoso do Brasil, o Benjamin Guimarães. O Zoológico e o Aquário de Belo Horizonte
podem ser visitados de terça a domingo, das 8h30 às 4 da tarde. As entradas para o zoológico custam R$ 4,00 de terça a sexta-feira, R$ 5,00 aos sábados e R$ 8,00 aos domingos e feriados. Já o ingresso para o aquário custa R$ 6,00 todos os dias. E depois de uma pausa no meio da semana, o Pedro Leopoldo Rodeio Show volta com os irmãos Henrique e Juliano, que tem como um dos hits Eu Sou Gordinho. A dupla se apresenta mais uma vez na tradicional festa de rodeio da região metropolitana de Belo Horizonte. Além deles, estarão no palco principal Zé Neto e Cristiano. Amanhã, no encerramento do evento, a animação fica por conta da dupla Jorge e Matheus, no palco principal. Os músicos apresentam alguns sucessos, como Sosseguei e Ou Some ou Soma. Os ingressos custam a partir de R$ 50,00. Em pleno século XXI, o trabalho escravo ainda é recorrente no Brasil. Se por um lado não existem mais correntes ou senzalas, por outro são inúmeras as semelhanças relatadas por trabalhadores de condições que remetem a uma escravidão contemporânea. Confira na reportagem de Leandro Barbosa. A Organização Internacional do Trabalho estima que 21 milhões de pessoas estão sob regime de escravidão no mundo. No Brasil, apenas em 2015, o Ministério Público do Trabalho, em mais de 100 operações, resgatou 860 trabalhadores vítimas desse fenômeno. Conforme o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o trabalho escravo pode ser configurado de 4 formas: condições degradantes, que exclui o trabalhador de sua dignidade, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. Realidade, por vezes encontrada em oficinas clandestinas de costura, conforme afirma Bruna Miranda, jornalista do movimento Fashion Revolution Brasil. E nessa questão da exploração do trabalho, a gente sempre fala, de Bangladesh, por exemplo, que é o motivo pelo qual o Fashion Revolution começou, que foi o desabamento do edifício Rana Plaza, mas isso está mais próximo da gente do que a gente pode imaginar. Então a gente tem esses países asiáticos, quando a gente compra uma roupa e vê na etiqueta Vietnã, Bangladesh, China, mas a gente também sabe que no Brasil isso acontece com frequência em São Paulo, por exemplo. Todo mundo já deve ter escutado falar das oficinas dos bolivianos, dos haitianos, que também passam por esse problema de trabalho escravo. Mas até Belo Horizonte a gente sabe que, se procurar bem ali Prado, Barro Preto, que são polos de produção têxtil, com certeza a gente deve achar várias irregularidades. A organização Fashion Revolution está presente em 83 países e trabalha com a instrução do consumo consciente da moda. No Brasil, o projeto atua em diversos estados, inclusive em Minas Gerais, o segundo com o maior número de vítimas do trabalho escravo no país. Bruna ainda enfatiza que o consumidor pode mudar essa situação, cobrando de grandes marcas a origem da produção de suas roupas. Então, a gente sabe que a fiscalização precisa ser um pouco mais trabalhada nesses pontos de produção têxtil, assim como também o consumidor, que pode fazer a sua parte praticando consumo consciente e exigindo das marcas mesmo, procurando perguntar para eles quem que faz as nossas roupas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou 3 denúncias do Ministério Público do Estado contra a Samarco, o diretor-presidente licenciado Ricardo Vescovi, outros 7 funcionários da mineradora, a empresa de engenharia Vogue BR Recursos Hídricos e Geotecnia e 2 de seus empregados. De acordo com o Ministério Público, uma das denúncias aponta que a Samarco omitiu informações sobre a existência e o cumprimento de obrigações de controle ambiental na barragem de Fundão, em Mariana, na região central de Minas Gerais. A barragem, que se rompeu no dia 5 de novembro do ano passado, os réus vão responder por crimes ambientais. Futebol. Domingo é dia de clássico no Campeonato Brasileiro 2016. Atlético e Cruzeiro tiveram toda a semana para a preparação. Vamos conferir agora os destaques com o Gustavo. Este é o clássico da reabilitação. As duas equipes enfrentam momentos difíceis no campeonato. O Galo ocupa a 14ª posição e vem de empate por 4-4 com o Vitória fora de casa. A equipe alvinegra também sofre com os desfalques, são 10 no total. Já o Cruzeiro amarga a zona da degola e está em 18º lugar. A equipe celeste perdeu para o São Paulo por 1-0 dentro do Mineirão e joga pressionada pelos maus resultados e pela torcida rival. Este é o primeiro clássico do técnico Paulo Bento. Já Marcelo Oliveira coleciona derbys.
São 15 pelo Cruzeiro e está indo para o quarto, totalizando 19 clássicos. Para o jornal Registro Geral, Gustavo Jerônimo. A Justiça Federal condenou no início da semana o publicitário Marcos Valério, o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, e outros 2 réus por improbidade administrativa na contratação de uma empresa de assessoria de imprensa na Câmara dos Deputados, em 2004. O contrato teria sido usado para desviar recursos de publicidade dentro do esquema do mensalão. Marcos Valério e a empresa dele, a SMPIB Comunicação, terão que devolver aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente, que totalizam R$ 536.400. Os valores ainda serão atualizados e corrigidos. Cabe recurso da decisão. Vamos falar agora sobre o mercado de trabalho. Com a taxa de desemprego em alta, a melhor opção é ser criativo para fugir da crise. A taxa de desemprego no Brasil teve sua maior alta desde que começou a ser realizada em 2012. De acordo com os dados do IBGE, colhidos no primeiro trimestre de 2016, cerca de 10% da população ativa se encontra fora do mercado de trabalho. Para o segundo semestre, a expectativa ainda é baixa. O profissional que antes buscava a estabilidade no emprego formal, sem oportunidades com carteira assinada, hoje busca outras formas de garantir o próprio sustento. Para fugir da crise, o melhor mesmo é ser criativo e transformar a necessidade em oportunidade. E para dar dicas de como sobreviver a esse mercado em crise, a repórter Ruth Martins está recebendo hoje, no nosso estúdio, o publicitário André Cantini. Olá, André, seja bem-vindo ao RGTV. Bom, nós convidamos você para vir falar um pouco sobre esse mercado de trabalho, o trabalho autônomo. E a gente gostaria de saber como que você entrou nesse mercado. Olá, Ruth, é um prazer ter recebido esse convite, e estar aqui hoje na RG. Bom, é o seguinte, o trabalho autônomo é um trabalho que precisa ser muito dinâmico, Então, assim, na época em que eu comecei a trabalhar, que eu larguei o meu trabalho com carteira assinada e comecei a trabalhar no trabalho autônomo, eu não tinha experiência alguma. E é aquela coisa de ir com a coragem mesmo e com a confiança que a gente precisa ter para começar um trabalho. Achar que a gente está pronto, a gente nunca vai estar. Então o negócio é começar assim mesmo. Eu me senti na necessidade de começar um trabalho. Eu tinha acabado de sair da empresa onde eu estava há mais de 9 anos e já tinha me formado até então e resolvi trabalhar por conta própria. O início foi muito complicado, sim, não é fácil, mas é preciso que a gente tenha perseverança. Afinal de contas, é um trabalho que dá frutos, mas é um caminho longo a ser percorrido. Qual que é a sua ocupação? Eu sou publicitário e tenho curso técnico em designer gráfico e trabalho nessa área desde então. E o que você acha da disciplina? Você acha que é muito difícil manter uma disciplina trabalhando assim, sem ter um empregador, sem ter um chefe, propriamente dito? Sim, é algo que eu trabalhei desde o início. Na verdade, eu já me considero disciplinado desde sempre. Então, eu tive um pouco de dificuldade no início para poder montar essa agenda de trabalho. Eu trato o meu trabalho como se eu estivesse trabalhando para alguém. Ou seja, o horário de começar a trabalhar, o horário para o almoço e o horário de terminar. E eu tento manter esse cronograma todos os dias da semana para que meu trabalho flua de uma maneira agradável. E você consegue ter motivação para trabalhar dessa forma? A motivação é fazer o primeiro, é fazer o que a gente gosta e receber por aquilo. Então a gente precisa unir essas duas coisas. Uma coisa não dá para andar separada da outra. Então a partir do momento em que você gosta do que você está fazendo e sabe que você vai receber por aquilo, porque a gente trabalha porque a gente precisa, Afinal de contas a gente precisa pagar as contas. Então você trabalha com o que você gosta, você se sente motivado. Então essas duas coisas, a motivação e a disciplina, elas precisam andar juntas. Entendi. Eu fico mais curiosa para saber como que o trabalhador autônomo faz o seu cronograma, se consegue manter um cronograma sadio, você conseguir entregar o trabalho no tempo certo e como que funciona isso. Qual que é a sua dica para que o trabalhador autônomo, a pessoa que está ali trabalhando
sem um empregador, sem uma pessoa para cobrar, né? Como que ela pode ter esse cronograma sadio? Bom, eu digo que o trabalhador autônomo, o chefe dele é ele próprio, né? Então não adianta você querer esconder algo do seu chefe, afinal de contas, você está ali o tempo inteiro. Então uma dica importante, eu acredito que seja você manter sempre o foco nos seus objetivos. Sabe, para que o trabalho dê certo, a gente precisa ter essa consciência de que se você não fizer, o salário não vem, o seu pagamento não vem e as coisas não acontecem. Então é necessário também a gente conseguir trazer o serviço para dentro da sua empresa, do seu home office, né? Muita gente trabalha em casa, trazer esse trabalho, mas em compensação você dá prazo e ter condições de entregar aquilo dentro do prazo. Eu acho que a pior coisa que tem para um profissional é contratar fazer um serviço, né, alguém te contratar, e você não conseguir entregar aquele trabalho no prazo. É uma das formas que a gente, tipo assim, que a gente percebe que as coisas vão começando a dar errado. Afinal de contas, aquele cliente que contratou o seu trabalho e de repente você não conseguiu entregar no prazo, ele vai procurar um outro profissional. Então ter essa disciplina de ter esse cronograma de trabalho, de não às vezes pegar coisa demais para poder fazer e não dar conta de entregar. Eu sempre falo assim, é melhor a gente conseguir pegar uma quantidade de trabalho que a gente consegue fazer bem feito e entregar no tempo certo. Muito bem. Outra curiosidade, e que serve como dica, né, claro, para o nosso telespectador, é como fazer a administração do dinheiro. Essa é uma das partes mais importantes para que a empresa funcione, né? Bom, é o seguinte, se a gente trabalhasse de carteira assinada, a gente teria ali tipo assim, descontado no salário uma parte para o imposto de renda, uma parte para a previdência, uma parte para alimentação. Então a gente precisa ter a noção de que da mesma maneira a gente precisa fazer. Ou seja, todo o dinheiro que entrar, eu preciso tirar uma parte que vai ser reinvestido no meu trabalho. Eu vou ter uma outra parte que vai ser para alimentação, uma outra parte que vai ser para os gastos que essa empresa, ou essa base de trabalho vai gerar. Então, assim, uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente ter a consciência que é necessário você pagar o INSS. Não adianta você ser um trabalhador autônomo e não pagar, porque pode ser que na frente você não consiga se aposentar porque você não tem declarado aquele tempo de trabalho, né? Então, a administração do dinheiro é muito importante. E é uma forma também de garantir os direitos trabalhistas, né? Você pagar exatamente. A taxa de INSS. Bom, e qual que é a sua dica, assim, essencial para a pessoa que quer hoje entrar no mercado de trabalho, a pessoa que quer ser um trabalhador autônomo, que ele possa se manter no mercado? Bom, a coisa mais importante que eu acho é planejamento. Sabe, você precisa planejar o que você vai fazer. Essa é a parte mais importante. O segundo é estudar a área que você está entrando. Ou seja, se você vai entrar no ramo alimentício, pesquise as empresas que tem perto de você. É muito importante participar de cursos, palestras, buscar um crescimento naquela área para que a coisa aconteça, né? E a terceira coisa que para mim também é tão importante quanto as outras duas é a disciplina. Sabe, é buscar sempre manter o seu foco nos seus objetivos. Muito bom. Muito bom conversar com você. Eu espero que tenha elucidado algumas questões para os nossos telespectadores. Um prazer falar com você. O prazer é todo meu, e a última dica que eu dou é o seguinte: nunca desista dos seus sonhos, mesmo diante do primeiro obstáculo. Não pare por aí, que lá na frente você vai colher os frutos. André, muito obrigada. Antônio, é com você. Obrigado, Ruth. Obrigado, André. E agora uma última notícia. Termina hoje, à meia-noite, o prazo para as inscrições do ProUni. O candidato interessado deve acessar o endereço www.siteprouni.mec.gov.br e informar o número de inscrição e a senha cadastrada referente ao Enem 2015. Para participar, o estudante precisa de uma média mínima de 450 pontos no exame anterior. Além disso, não pode ter tirado nota 0 na redação, nem possuir diploma de graduação em nível superior. As inscrições para o SISU terminam na terça-feira. Por enquanto é só, o registro geral fica por aqui. Uma boa noite e um bom final de semana.